Olá, estamos aqui hoje mais um podcast para você. E nós iremos bater um papo sobre a COP30. Nosso tema será o protagonismo do agro nas soluções climáticas. E nós trouxemos aqui para bater esse papo com relação ao tema o Dr. Anísio, médico veterinário, DSC, em zootecnia, pela Universidade Federal do Ceará, atual chefe geral da Embrapa Meio Norte, não é isso, Anísio? Isso mesmo. Acertei. Acertou de cheio. É um grande prazer para o Audicast tê-lo aqui conosco. Para a gente também, representando a Embrapa, levarmos uma mensagem de otimismo a todos os ouvintes do Audicast. Muito obrigada. Anísio, COP30, na realidade, vou falar aqui para a minha câmera, para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores também, que a COP, porque muita gente, Anísio, fala-se em COP30, mas o que é a COP30? O que é a COP30? O que é a COP30? Então, a COP30 é um evento global das Nações Unidas para debater e negociar soluções de mudanças climáticas, não é isso? E o Brasil veio sediar a conferência por ter maior parte da floresta amazônica. Aí, por que a cidade de Belém do Pará? Porque está no coração da Amazônia, não é isso? Exato. É isso? É mais ou menos isso? Fala um É, pouco para a gente da também COP30. a COP30, a Conferência das Partes, Certo. onde, quando se fala partes, se fala em governo, em sociedade, em organizações não governamentais, em todos que fazem esse ambiente que é o mundo. E essas pessoas discutem a importância da sustentabilidade para as próximas gerações. Então, nós tivemos aí já a 30ª Conferência das Partes, que desde a Rio 92, que foi realizada no estado do Rio de Janeiro, se tem toda essa discussão da necessidade dessa consciência ambiental para as próximas gerações, produzirmos com sustentabilidade, garantirmos a mitigação, a adaptação e a redução da emissão dos gases de efeito estufa, para que nós possamos ter uma sociedade mais igualitária, para que nós possamos ter um ambiente justo e seguro e sustentável. E assim possamos garantir uma vida equilibrada para as próximas gerações. E mais saudável, né, Anísio? Também, essa questão, tudo isso envolve saúde, Saúde. saúde única. Eu Saúde. digo, o conceito de saúde única, ele é muito expressado se nós pensarmos de uma forma global, porque a saúde única é a interface da saúde animal, da saúde humana e da saúde ambiental. Se nós não tivermos saúde, certamente nós não teremos economia, nós não teremos educação. É um efeito Então, dominó, né? é um efeito dominó. Então, a COP ela traz essa preocupação global, onde os líderes globais, os líderes mundiais, eles trazem junto com a sociedade a construção de um ambiente saudável para a sociedade e discutir-se a construção de acordos que promovam segurança ambiental, que promovam equidade e equilíbrio econômico e que promovam produção de alimentos seguros, porque isso é fundamental dentro de uma política global. E Anísio, como o tema é falar do agro como protagonista nas soluções climáticas, quais são os maiores desafios para tornar a agropecuária nacional mais sustentável e alinhada às metas climáticas globais? Hoje nós vivemos um país que é um país consolidado como um grande produtor de alimentos. Fazendo um resgate histórico do que era o Brasil na década de 70 e do que é o Brasil hoje, no terceiro milênio, nos anos 2000, 2025. Nós em 70 não produzíamos alimentos para abastecer a nossa cesta básica. E em 1973, uma decisão política criou a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
inspirada em nomes como Alisson Paulinelli, que se inspiraram para criar essa empresa, junto com o ministro Luiz Fernando Cirne de Lima e o nosso grande ícone, Dr. Eliseu Alves. Esses homens pensaram uma instituição que promovesse, primeiro, o abastecimento local, o abastecimento do Brasil. Nós comprávamos feijões do México, leite da Europa, carne dos Estados Unidos. A gente Isso em 70. Importava. E o que foi feito? Primeiro investiram em pessoas. Enviaram técnicos para fazer cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado nos grandes centros de pesquisa mundiais. Essas pessoas, voltando para o Brasil, começaram a desenvolver tecnologias adaptadas ao nosso mundo tropical. E isso, como resultado, se transformou na tropicalização da agricultura. Quando nós tropicalizamos a agricultura, nós trouxemos para a faixa intertropical condições de se desenvolver e se produzir alimento. Porque nós tínhamos clima, sol, temperatura, mas não tínhamos um solo frágil. Conseguimos dominar a fertilidade do solo do cerrado. Ácido, essa acidez foi corrigida com a calagem, a fertilidade foi rompida, a melhoria da fertilidade com a adubação, e as plantas, que eram plantas de clima temperado. Elas vieram, os programas de melhoramento adaptaram-nas a uma condição de clima tropical. E hoje o Brasil, ao longo desses 50 anos, tornou-se o primeiro lugar mundial na produção de suco de laranja, de carnes, quarto maior produtor de leite, produzimos arroz, somos o primeiro maior produtor de soja, milho, gergelim, enfim, vários produtos do agro. E isso foi feito com o quê? Com sustentabilidade, com tecnologia, agricultura movida à ciência. E essa COP, ela traz uma discussão. Nós temos guerras no mundo, nós temos um conflito geopolítico, mas nós temos também uma produção de alimento que não basta ser sustentável, ela tem que mostrar que é sustentável. Nessa COP, nós teremos a oportunidade de dizer e de falar para o mundo que o Brasil é o celeiro mundial na produção de alimentos com sustentabilidade, produção de alimentos com ciência, ciência que garante o ambiente para as próximas gerações, ciência que cuida do solo, que cuida das plantas, que cuida dos animais, que mitiga e que adapta a emissão de gases de efeito estufa. E nós temos essa ciência. Essa ciência está na Embrapa, essa ciência está nas universidades, essa ciência está na sociedade, está na mão dos produtores. E precisamos agora dizer para o mundo que abastecemos 800 milhões de pessoas no mundo comem do que é produzido no Brasil. E essa produção ela é feita com sustentabilidade. E não que somos o país das queimadas, mas que somos também um país que produz com sustentabilidade. E nós temos elementos de sobra para dizer isso. Eu acredito que toda COP ela tem a sua marca. E a marca da COP 30 no Brasil é que nós produzimos alimento para o mundo e essa produção de alimento ela é sustentável. Precisamos dizer e mostrar para o mundo o que nós fazemos para isso. Perfeito. Anísio, explica para a gente o que é a ONU e o que significa esse Acordo de Paris. A ONU é uma organização que junta várias nações para que construam uma política pública que promovam o equilíbrio de forças e que garantam um ambiente sustentável, um ambiente de uma governança justa e um ambiente de que os menores tenham valores tanto quanto os maiores. E que essa mútua ajuda, ela gera equilíbrio de forças e pensamentos comuns para um propósito único.
quando você traz isso para o ambiente produtivo, você traz isso para uma conferência das partes, você traz isso para um ambiente global, nós trazemos a geopolítica como epicentro de tudo isso. E na geopolítica existem os grandes players, sim, mas também existem os pequenos que estão em torno desses grandes. E sim, como nós podemos equacionar esse conflito de interesses. Sim. A ONU é um grande órgão mediador e de diálogo. E ela traz isso para uma mesa de negociação onde o propósito de equidade e de equilíbrio de forças prepondere para que nós evitemos ambientes de tirania, para que nós evitemos ambientes extremos, para que a sociedade não viva em conflito, ela viva pacificamente, unida harmonicamente, gerando um equilíbrio entre os povos, entre as nações, entre tudo isso. E hoje nós vivemos um ambiente de guerra. Sim, sim, sim. O ministro Roberto Rodrigues costuma dizer uma frase: onde há fome, não há paz. Não há paz. E nós precisamos acabar com a fome. E essa fome só vai ser dizimada se tivermos diálogo e equilíbrio. Esse Acordo de Paris? O Acordo de Paris. O Acordo de Paris foi um acordo construído na COP realizada em Paris, por isso o nome Acordo de Paris, onde os grandes grupos de países construíram um documento chamado Acordo de Paris, onde comprometeram-se a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em um número em torno aí de 60% das emissões de gases de efeito estufa em todo o mundo. E cada país contribuiu ou comprometeu-se em contribuir. Sim. A cada COP essas metas são revistas. Agora no Brasil, passados 10 anos, o que se deixou de fazer, por que não se fez e o que podemos adaptar. Sim. E aí, a partir daí, os grandes líderes se reúnem e seus representantes e constroem agenda para reduzir as emissões desses gases de efeito estufa, para que garanta o não aquecimento global e aí diminua os efeitos das mudanças climáticas. Se fala hoje em que a COP30 vai gerar um acordo que haverá até 2035 uma redução de 90% das emissões de gases de efeito estufa. E dentro dessas emissões nós temos os sistemas sustentáveis de produção, os pagamentos por serviços ambientais, o uso do crédito de carbono, sim, que hoje é defendido muito pelo Brasil, e a Embrapa constrói uma métrica. Nós precisamos metrificar a nossa emissão de CO2 e o nosso sequestro de CO2 para que possamos colocar isso como uma moeda para outros países que não têm condições de mitigar ou de adaptar, para que dentro desse acordo todos se sintam contemplados cumprindo a sua missão. O Acordo de Paris visou isso, agora ele vai ser revisto para que possamos avançar mais ainda na redução, na mitigação, na adaptação e na redução da emissão de gases de efeito estufa. Para ter uma qualidade de vida melhor. Procure-se isso, ter qualidade de vida, melhorar os efeitos das mudanças climáticas. Prolongamento da vida na Terra. Nós percebemos que nós temos seca, nós temos eventos extremos, enchentes, secas, furacões. Então, esses eventos extremos, eles trazem um desequilíbrio social, um desequilíbrio econômico a todas as nações. E o que é que elas podem fazer, cada uma no seu eixo, que minimize o aparecimento desses eventos extremos? Esses eventos extremos, se eles ocorrem, é porque ocorreu alguma alteração nas condições do clima. E o que está provocando isso? Se nós sabemos o que está provocando, vem a grande pergunta para a sociedade e para os governos. O que nós estamos fazendo para minimizar isso? O lixo é um problema ou é uma solução? Como nós podemos mitigar isso? Vamos trazer isso para a nossa realidade. Vamos chegar em Timon. Sim. Timon e Teresina. Qual é a artéria que nos une? O Rio Parnaíba. O Velho Monge.
O que nós estamos fazendo para preservar o Velho Monte? Como é que estão os bancos de areia? Como é que Sim. está a navegabilidade? Como é que está a nossa mata ciliar? O que isso pode impactar na nossa condição de clima? Isso é um exemplo bem real. O que os governos estão dialogando para Real mitigar e real adaptar? a olhos A olhos à nossa cara, à nossa à frente. nossa frente. Então nós precisamos olhar para isso também. Não só para o Polo Norte, para o Polo Sul, para as geleiras Sim, da Antártica. Às sim. vezes a geleira está tão distante, mas o teu rio está tão perto. Está tão perto e a gente não observa o que está perto da gente. Vamos cuidar do nosso quintal. E você está Exatamente. fazendo também uma grande ação ambiental. Até rimou. Anísio, o Acordo de Paris ainda é um guia realista para os países cumprirem suas metas climáticas? Ou precisamos repensar esse compromisso diante de novos desafios globais? O mundo é dinâmico. O Acordo de Paris é uma referência. Se ele não foi cumprido na sua plenitude em 10 anos, tudo que não é cumprido na sua plenitude, ele merece ser revisto. E essa revisão é que vai trazer a eficiência, com humildade, com propósito, com responsabilidade social, ambiental e econômica. Sim. Então, se esse sentimento permeia nos grandes líderes mundiais, se esse sentimento é incorporado pela sociedade, nós temos que nos encontrarmos dentro desse contexto para dizermos que há muito o que se fazer. Avançamos, mas precisamos corrigir. E isso é o dinamismo da vida. Porque a vida, tanto no meio ambiente como a vida em ciência, ela não é estática, ela é dinâmica. A todo dia ela está se transformando. Então, o Acordo de Paris é atual, mas precisa ser revisto. Então, tal que temos aí agora nessa COP30 esse grande debate de revisão de 10 anos do Acordo de Paris. Bacana. Como o setor agro brasileiro ele pode se posicionar como protagonista nas discussões sobre a sustentabilidade durante a COP30? O agro brasileiro, eu digo, ele é movido à ciência. É movido à ciência porque a nossa produção cresceu absurdamente. Esse ano nós vamos fechar uma safra de mais de 357 milhões de toneladas de grão produzidas. Nós crescemos a cada ciclo de produção, nós damos um salto. E esse salto ele vem com a adoção de tecnologia gerada pela Embrapa. Nós vamos começar aqui falando que na década de 70 dominamos como melhorar a fertilidade do solo. Logo em seguida, viemos com a fixação biológica de nitrogênio com o plantio direto, melhorando a microbiota do solo. Quando melhorar a microbiota, você melhora a vida do solo. do solo. Tivemos esse ano o prêmio de uma cientista da Embrapa, Mariângela Hungria, onde ela ganhou o Nobel, um prêmio similar ao Nobel, Sim, pelo seu trabalho com microbiologia do solo, com fertilidade, com o uso dos bioinsumos, mostrando que podemos produzir com menos agroquímicos. Isso tudo é ganho. Depois viemos com os sistemas integrados, sim, onde você integra dentro de uma mesma safra, você promove a rotação de cultura, você promove a melhoria da fertilidade, o aumento da matéria orgânica. Então, tudo isso é incorporado no sistema de produção. Se isso é incorporado no sistema de produção, esse sistema de produção ele é sustentável. E no Brasil, a nossa agricultura tropical, ela descarboniza. A descarbonização é uma conquista da agricultura tropical. Ela promove a descarbonização. E com isso, quando ela promove a descarbonização, ela está melhorando a condição do clima, porque ela está mitigando a emissão de gases que promovem dano à nossa camada de ozônio. Isso traz o quê? Mostrando que o Brasil produz com sustentabilidade, que o agro brasileiro ele é sustentável. Aí você me pergunta,
E as queimadas, Aninha? Exatamente, as queimadas. Porque tem as queimadas e tem toda uma política de replantio. Vamos replantar, vamos. E aí? Na vida existem os bons e os ruins. Sim, como tudo, né? E o balanço, ele tem que ser positivo. Se existem maus agricultores, nós sabemos que existem. Mas o número é muito pequeno frente àqueles que têm consciência ambiental. Porque aquele produtor que vive do agro, aquele agricultor tradicional, aquele agricultor onde a atividade dele principal é o agro, ele não quer destruir o solo, ele não quer destruir o meio ambiente. Então nós temos mais pessoas que contribuem positivamente. Com certeza. Contribui positivamente por quê? Porque adotam tecnologia. Tecnologia gerada por quem? Pela pesquisa agropecuária. Então nós produzimos consciência. Consciência e consciência. E com consciência. Produzimos consciência e com consciência. E com consciência. Bom, então, muito bom. Isso mostra a importância desse setor. E vamos para a economia. 30% do PIB do país vem do agro. 30% do PIB. Então é quase 1/3 do produto interno bruto do Brasil vem do agro. E esse agro não só é o agro que se produz, é o agro que produz primário. Ele tem o agro da cadeia de valor, da agroindústria, dos insumos, da indústria de proteína animal, da indústria de proteína humana, da alimentação humana. Então vamos pegar um exemplo aqui do milho. Sim. O milho, até 5 anos atrás, você tinha um milho, você usava o milho para alimentação animal, que você gerava proteína para alimentação humana. Sim. Hoje você tem o milho, que ele vai gerar o etanol. Então você tem aqui uma transição energética. Sim. O etanol gera como coproduto o DDG e o DDGS. O DDG e o DDGS são subprodutos quando você usa o milho para fazer etanol. E esses dois coprodutos, ou subprodutos, como queira chamar, eles são usados na alimentação animal. Então você vai produzir proteína animal, suíno, aves e bovino. Sim. Então você vai ter mais um produto. Então o que é que nos garante aqui, nesse cenário? A transição energética. Uma matriz energética que não é derivada do petróleo. Então nós temos o etanol. Temos a cana-de-açúcar, que também produz etanol. Sim. Temos as energias limpas, como é o caso da energia solar e da energia eólica. Então percebam que a transição energética, ela também está dentro desse ambiente de mitigação e de adaptação. E isso tudo, se nós olharmos, estamos no escopo do agro. Anísio, fala desse hidrogênio verde. Do que se trata desse hidrogênio verde? É mais uma tecnologia que está caminhando para ser mais uma alternativa, assim como os carros elétricos já estão bem avançados na China. Bicicletas elétricas. As bicicletas elétricas que usam baterias à base de alguns minerais que são formados, que o Brasil tem riqueza na nossa Amazônia e precisamos explorar isso com responsabilidade. É necessário se trabalhar isso. Os bioinsumos, eles também são uma preocupação com o Brasil, porque a agricultura necessita de fertilizante. O potássio, o fósforo e o nitrogênio, eles são, mais de 90% desses 3 elementos são importados. Então nós precisamos desenvolver no Brasil alternativas de fertilizantes para a nossa lavoura também, para diminuir essa importação. E isso a pesquisa agropecuária está trabalhando nisso. E uma dessas tecnologias geradas nessas pesquisas foi o Bioma Foz. O Bioma Foz é uma bactéria desenvolvida através da pesquisa que ela fixa o fósforo no solo. Eu não vou aqui entrar na essência, mas em resumo, ela consegue transformar um fósforo que está no solo em elemento químico disponível para a planta. Então, isso é muito legal. Então, você tem aí as plantas resilientes à seca. Hoje nós já temos uma linha de pesquisa que trabalha determinadas commodities agrícolas
que suportarão até 50 dias sem chuvas. Sim. Isso é melhoramento genético. Sim. Nós temos também outro avanço, que é as tecnologias das ciências ômicas, que é trabalhar com o DNA. Sim, fala, explica. O CRISPR é uma tecnologia de edição gênica, que você pode editar uma planta resiliente a um determinado efeito das mudanças climáticas. Então, a ciência caminha para que possamos conviver nesse ambiente de transformação, garantindo o equilíbrio dentro da sociedade. Bom, me fala como é que como é que o plástico ele agride o meio ambiente? O plástico ele tem o seu tempo de degradabilidade no meio ambiente é muito longo. Então, quanto maior a presença dele aqui dentro, nesse ambiente, ele vai tendo um efeito deletério ao longo do tempo. É diferente de você ter algo que é degradável e algo que não é degradável. Então, o que é degradável ele é mais rapidamente incorporado na cadeia de transformação. Então, por isso que nós trabalhamos elementos chamados biodegradáveis. A exemplo da nossa carnaúba, que você tem na cera de carnaúba a possibilidade de você produzir um material que seja biodegradável, um copo, vamos supor assim. Sim. A celulose, ela é um produto que você tem o eucalipto, ele tem todo um processo de crescimento, depois você retira para fazer celulose. Então, essas matrizes, elas estão sendo revistas. Elas estão sendo revistas dentro do seu papel dentro do sistema de produção. Por isso que a pesquisa é importante. Sim, mas não sei, vou falar aqui, não sei se eu estou certa, mas não disse que o eucalipto também prejudica a terra até certo ponto, tipo como se fosse desidratasse a terra por... Olha, e o que é que existe no agro? O que acontece? Eu costumo dizer, mito ou verdade? Mito ou verdade? Aqui a gente fala sobre mito, curiosidades e verdades. Às vezes a ideologia, ela traz mitos. Explica o bom senso, ele traz verdades. Porque diz que ele absorve a água, né? Não, o eucalipto pode é uma secar planta... o solo. Vamos voltar lá para o nosso... Quando a gente estudava nas ciências, que você estudava as raízes. Existe uma raiz pivotante. O que é essa raiz pivotante? É uma raiz que cresce até muito profundamente, em torno de, vamos botar aqui, 10 metros. Ela vai captar água lá embaixo. Não é que ele vai retirar a água do solo, porque existe o ciclo hidrológico. O que é o ciclo hidrológico? A água chove, ocorre a chuva, ela incorpora, ela forma bolsões e ela evapora. Se tu tem um ambiente e o componente floresta, quando bem manejado, ele é um instrumento de mitigação e adaptação, por quê? Também voltando lá para o primário, Sim. A fotossíntese. A fotossíntese, ela capta CO2 Sim. e libera O2. Então, você tem um efeito de captação que você está fazendo um balanço. Se a tua captação de carbono é maior do que tua emissão de carbono, esse sistema é sustentável. Sim. Quando você planta uma silvicultura, onde você tem o eucalipto, há todo um cuidado com o solo, com a planta e com o ciclo de produção. Por serem lavouras de monocultivo, elas podem trazer, elas têm um impacto, como tudo na vida tem um impacto. Mas esse impacto, pela ciência, ele é mitigado. Porque você tem hoje os sistemas integrados, e você tem integração lavoura, pecuária, floresta. Você tem a lavoura, você tirou a lavoura, você coloca a pecuária, e você tem um componente floresta. E durante um ciclo, você vai retirar tudo isso e tudo se integra para emitir no balanço de carbono, para sequestrar mais carbono do que emitir. Então, isso é um sistema de produção sustentável. Agora, há também uma outra corrente que defende a agroecologia, que também é importante, que também tem o seu papel, que também temos os sistemas agroflorestais, que são os SAFs, que devem ser sistemas utilizados dentro de uma realidade, que também tem o seu papel de produzir alimento, de gerar energia,
de gerar sustentabilidade. Então, nós não temos tecnologias excludentes. Sim. Todas as tecnologias, elas são includentes e respeitando a realidade de cada um. Não é uma receita de bolo que você pega e faz em todo canto. Você olha qual é a identidade daquele ambiente, qual é a inspiração daquelas pessoas, como você garante renda, como você garante equilíbrio social e como você garante equilíbrio ambiental, tendo como base, tendo como matriz basilar a ciência. Tendo ciência, você constrói o ambiente que você deseja. Se você não tem ciência, você promove queimada, você promove desequilíbrio ambiental, você promove desmatamento de matas ciliares, você promove lixões, e aí você traz, aí nós caminhamos para os extremos. Se nós vamos para os extremos, nenhum extremo constrói. Então nós vamos usar como advogado do desenvolvimento a ciência. Essa é a grande advogada do desenvolvimento. E a partir dela gerar os caminhos necessários para que a sociedade viva em equilíbrio. Muito bem. Anísio, a gestão da água e do solo será um tema central. Como o setor agro pode contribuir para as soluções mais sustentáveis nesses recursos? Água e solo, fundamentais para que se tenha produção. Se você degrada o seu solo, a tendência dele é morrer. Se eu planto sem diminuindo matéria orgânica, promovendo queimada, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai morrer também. Porque os solos tropicais são solos frágeis. Por quê? Porque eles sofrem ações de intempéries. Temos o vento promovendo erosão, temos o desmatamento que promove a erosão do solo, temos a temperatura que promove também a morte desse solo. E o que nós temos de tecnologia gerado pela pesquisa agropecuária que pode cuidar bem desse solo? Lançar mão do que está construído, lançar mão do que está disponível. Água. Como é que eu preservo os meus mananciais? Sim. Eu tenho que adotar boas práticas de preservação dos mananciais, preservação dos rios, preservação da vida. Se eu preservo a água e cuido do solo, eu já tenho a base para me construir o desenvolvimento. Se eu desmato, se eu uso práticas errôneas de plantio, se eu provoco erosão, se eu provoco o desmatamento ciliar, a morte das nascentes, como exemplo, a morte dos rios, certamente a minha vida também está com os dias contados. Então nós precisamos ter hoje, Aldineide, uma grande consciência de todos, de que precisamos cuidar com responsabilidade do nosso ambiente produtivo, do nosso ambiente social e também do nosso ambiente econômico. Nossa casa maior. É a nossa casa, vivemos nesse ambiente. Se nós não cuidarmos... Existe um diálogo real entre produtores rurais, cientistas e formuladores de políticas públicas quando se fala em clima e agricultura? Existe um diálogo real, existe um diálogo extremo, existem extremos, existem moderados, existe ciência e dentro da academia existem vozes discordantes e divergentes. Na política existem vozes discordantes e divergentes, mas também existem pessoas que procuram sentar todos à mesa. Porque se o Brasil possui 30% do seu PIB vindo do agro, não podemos criminalizar esse ambiente. Se nós temos pessoas que fazem as coisas erradas, nós temos que cuidar para que essas pessoas não façam. E temos que penalizar aqueles que fazem. Mas se nós temos a maior empresa da América Latina desenvolvendo ciência ao longo de 50 anos, que é a Embrapa, e essa Embrapa, as suas tecnologias desenvolvidas são adotadas por esse agro,
Nós temos que trazer todos para garantirmos esse sentimento de economia gerado pelo agro, que é importante, que é consolidado e que vem promovendo grande impacto para o país. Mas precisamos também despertar naqueles que não têm a acessibilidade e a importância de se cuidar do meio ambiente, mostrando que os dois juntos promovem sustentabilidade social e econômica. Se alguém não tem, temos que criar um ambiente para ter. O que não pode, o que não deve, é caminharmos nos extremos, porque viveremos tensionados sem solucionarmos. E a tensão, ela não traz solução. Não, é só piora a situação. Como o mercado de crédito de carbono pode beneficiar produtores rurais que adotam práticas sustentáveis? O Brasil hoje ele está regulamentando o mercado de crédito de carbono. Já existe uma política para isso, acho que no Ministério do vice-presidente Alckmin. Foi lançado recentemente, estão construindo as diretrizes dessa política pública e é uma grande ferramenta. É uma grande ferramenta de você comercializar, e isso vai ser discutido na COP muito fortemente, comercializar o que você sequestra. Se você tem uma lavoura que sequestra carbono, quanto você sequestra? Quantas toneladas equivalentes de CO2 essa lavoura sequestra? Sim. Como eu metrifico isso? Se eu metrifico, eu tenho uma moeda para fazer. Já existem experiências exitosas no Brasil nesse sentido. A Embrapa tem 4 grandes projetos que trabalham a calculadora, assim como nós já temos também protocolos de carbono neutro, carne carbono neutro, frango carbono neutro, suíno carbono neutro. Então, isso mostra que nós estamos caminhando para uma política pública inovadora. E vamos, com certeza, num tempo muito, muito breve, termos isso metrificado e ser essa mais uma oportunidade de monetização dos agricultores familiares e empresariais. Então dá para ser otimista. Com certeza, já estamos bem avançados nisso. Bom. Avançados. Quais os principais benefícios ambientais e econômicos que os produtores podem alcançar ao adotar a agricultura regenerativa? Ele ganha sustentabilidade em todo o seu sistema de produção. Se ele ganha sustentabilidade, ele tem um produto que vai ser diferenciado no mercado. Se ele está regenerando todo o seu ambiente, ele está renovando, ele está com a vida nova a cada momento. Então, são boas práticas de produção que, adotadas corretamente, que motivadas e estimuladas, elas trazem ganho social, porque esse ambiente vai estar equilibrado. Ela traz ganho econômico, porque esse ambiente ele está atendendo a protocolos que exigem que se demonstre sustentabilidade ambiental, e também ele está com ganho econômico, porque ele vai ter uma melhor monetização do ambiente dele. Por exemplo, nós temos aí o acordo da União Europeia que só não comprará mais carne de fazendas que desmatam. Sim. Então, como você metrifica isso? Se você metrificar e apresentar dentro do seu processo, do seu protocolo, que a sua unidade de produção não desmata ou ela é sustentável, você vai ter um valor agregado maior. Então, sim, isso também vai ser um dos ganhos que vai se trazer para esses ambientes que adotam a prática da agricultura regenerativa. Doutor Anísio sabe tudo. Sei nada, eu sou um eterno aprendiz. Olha, você que está nos ouvindo, nós estamos aqui com o doutor Anísio, que veio aqui falar para a gente sobre mitos, verdades e curiosidades acerca da COP30, né? Acerca da questão ambiental, do que vem acontecendo atualmente, para tentar mostrar para a gente de que maneiras práticas, saudáveis que podemos ter com relação ao meio ambiente. E ele veio trazendo como protagonista o agronegócio como uma das soluções climáticas. Então, fica ligado, assiste, deixa teu like, compartilha e aproveita que é de graça. Informação é tudo.
Anísio, tem umas perguntas que vem na caixinha do Instagram. A gente anunciou que você viria hoje aqui, e aí vieram algumas perguntinhas, eu vou te colocar aqui, tá bom? Anísio, será que dessa vez o planeta vai sair ganhando de verdade, ou é só mais um papo bonito sobre meio ambiente? No dia que nós deixarmos de ter esperança, nós vamos deixar de viver. Eu acredito e eu continuo tendo esperança que a cada dia nós iremos construir dias melhores. E esta é mais uma oportunidade da sociedade levar sua mensagem, do Brasil mostrar que produz consciência e que nós somos parte da solução. Eu acredito que sim. Bom, outra. O Brasil está preparado para ser o centro das atenções do mundo quando o assunto é clima? Você acha que está preparado? Olha, eu vou lhe dizer que nunca nós estamos preparados. Nunca. Se nós dissermos que somos a plenitude, é difícil. Mas o Brasil tem, acima de tudo, compromisso. Se ele tem compromisso, ele tem boa vontade. Se ele tem boa vontade, ele constrói instrumentos que vão trazer essa preparação. Então, eu acredito que foi uma aposta assertiva. Nós estamos no pulmão do mundo, que é a Amazônia. Nós vamos mostrar as nossas tecnologias, a atenção com os povos originários, a atenção com o ambiente do agro e encarando um problema de frente. Sim. A atenção, mas nós estamos aqui para resolver. Então, parabéns ao presidente Lula, parabéns ao ministro André Corrêa do Lago, parabéns à Embrapa, parabéns a todos que fazem esta grande discussão, porque, acima de tudo, tiveram coragem para trazer esse debate. Só isso aí já justifica. Vamos para mais duas perguntas. Você acredita mais nas promessas dos governos ou nas atitudes das pessoas quando o assunto é sustentabilidade? Eu acredito na educação. Muito bom. A educação, ela transforma todos. Sem educação, nós não chegaremos a lugar algum. Muito bom, muito bom, muito bom. E para finalizar o nosso podcast, Anísio, que mensagem o setor agro pretende levar para o mundo durante a COP30 sobre o papel da agricultura no combate às mudanças climáticas? Eu acho que a gente pode... Eu acho não, eu tenho convicção, porque quem acha não sabe. Sim. Que nós somos parte da solução. Somos parte da solução. Parte da solução. Produzimos consciência, produzimos com sustentabilidade, possuímos responsabilidade social, conhecemos as fragilidades existentes e entendemos que, se sentarmos à mesa, temos solução ou parte da solução para o problema das mudanças climáticas mundiais. Muito bem, muito bem, muito bem. E mais uma vez dizer para vocês que está nos ouvindo, que está nos assistindo, estamos batendo um papo sobre a COP30, sendo protagonista o agronegócio. E quem está aqui com a gente é o Anísio, para poder tirar essas dúvidas. Papo riquíssimo, que é de graça. Basta você acessar o nosso canal no YouTube, clicar, deixa teu like e compartilha. Anísio. Aldineide, obrigado e vamos juntos nessa caminhada. E vou te mandar umas imagens da AgriZone, onde nós estaremos lá com todo o time da Embrapa, levando as tecnologias que a Embrapa desenvolveu para o Brasil, para o mundo tropical. Fala como é que vai ser essa logística de você lá na COP30 participando de tudo. Me conta um pouquinho para a gente. Vai estar todo o time da Embrapa lá, as 43 unidades da Embrapa estão lá, com as mais distintas tecnologias geradas pela ciência para serem apresentadas ao mundo em uma zona verde, uma zona onde todos irão interagir e conhecer o que a ciência brasileira tem desenvolvido para garantirmos sustentabilidade no sistema do agro brasileiro, desde os sistemas de agricultura familiar, desde os sistemas agroflorestais os sistemas de integração lavoura-pecuária. Tem para todos os gostos, com um só propósito: sustentabilidade ambiental para a produção. Os olhos do doutor brilham. Parabéns! Vamos brindar? Vamos brindar esse momento maravilhoso e grandes informações importantes.